Eu sempre tive em mente que o ser humano é o elemento que faz a diferença em qualquer ambiente, né? Quando a gente pensa em tecnologia, a tecnologia está aí disponível, mas o profissional e o profissional inteiro, motivado para a relação de trabalho, para poder desenvolver as suas atividades, é fundamental para qualquer natureza de organização, seja um hospital, uma cooperativa de crédito, uma indústria, ou seja, qualquer segmento é fundamental o ser humano motivado. E esse assunto é um assunto muito sensível. Por quê? Porque nós entendemos, e já existem estudos sobre esse assunto, que quando o profissional está com as suas finanças desequilibradas, isso gera uma desmotivação muito grande, uma preocupação muito grande. Ele entende que a sua família não está bem, ele está com dívidas, não sabe como negociar, e muitas vezes não encontra mecanismos para isso. Então, essa grande preocupação ele leva para o ambiente da organização. E isso reflete, professor, em inúmeras situações do dia a dia. Por exemplo, ele não consegue focar num treinamento, porque a grande preocupação dele está em como eu vou pagar as minhas dívidas, como eu vou resolver o meu problema financeiro, né? Ele pode ter um atrito com um colega de trabalho, porque muitas vezes ele começa a se comparar com outros colegas e começa a questionar uma série de coisas que o outro faz, e isso gera um ambiente muitas vezes desagradável dentro da organização. Então, quando a gente fala em educação financeira, nós estamos falando num enorme problema, num gigantesco problema que as organizações vêm enfrentando. Professor, queria fazer um bate-bola assim. Quando a gente está, sei lá, abre uma vaga de emprego, alguém vai lá e disputa com outros a possibilidade de ser contratado. E aí você vê uma alegria, porque a pessoa consegue vencer um processo seletivo por vezes, né? E está tudo bom. Sim. Ela estava precisando de uma colocação, encontrou lugar legal para trabalhar, com um salário adequado ao mercado, entrou. Pouco tempo depois começa a haver parece uma insatisfação com o trabalho, né? E aí toda aquela alegria parece que durou pouco, né? Quer dizer, lutou para ter um trabalho naquele lugar, com aquelas condições, mas sei lá, 8 meses, 10 meses, um ano depois, as pessoas parecem que ali já não basta. E eu reputo isso a grande oferta do consumo, né? A gente é tão convidado a consumir de tudo, a ter padrão de vida elevado, que depois a gente descobre que aonde a gente está trabalhando não dá conta de satisfazer as nossas vontades, nossas necessidades. Eu estou certo nessa percepção? Tem um ciclo assim, uma satisfação e depois uma insatisfação porque o mundo, sei lá, precisa mais de dinheiro do que eu consigo ganhar. Eu estou errado isso? Não está errado. Embora existam outros fatores também importantes nessa relação aí, né? As necessidades, nós somos movidos à satisfação de necessidades. E uma das necessidades que nós temos são as necessidades de segurança e as necessidades básicas de sobrevivência, que está muito ligado a esse aspecto, né? Mas os estudos indicam que as necessidades são autoperpetuadoras. Ou seja, hoje eu estou num patamar de trabalho, eu estou recebendo um determinado volume de dinheiro aí em termos de remuneração. Eu já me matriculo num curso, eu me matriculo numa academia, então esse processo ele é crescente. E é óbvio que as organizações não podem, a cada necessidade minha, proporcionar uma promoção, proporcionar um aumento salarial ou coisas desse tipo. Por isso, a educação financeira. Nós temos sim que nos preocupar em nos organizar para que aquilo que eu estou gastando cabe no meu orçamento, né? Então, isso é fundamental. Mas as necessidades humanas, elas são autoperpetuadoras. Eu vou sempre encontrando
mais alguma coisa para, entre aspas, né, me fazer feliz. E muitas vezes passa por aspectos financeiros. Algumas vezes ilusório, né, e outras vezes para satisfazer uma necessidade realmente emergente. O papel de um consultor externo, professor, contribui, me parece, para enfrentar esse problema, né? Porque, assim, por vezes é uma competência que o próprio empregador ou o próprio empregado ou a própria empresa não tem dentro da casa. O seu papel também é ser chamado para mediar, né? Para moderar um pouco essas realidades. Isso também faz parte das consultorias? Sem dúvida, sem dúvida. Muitas vezes, e justamente por quê? Porque isso gera um estresse no ambiente de trabalho. E nós temos que intervir nisso, né? E aí, trazer para o consciente que, olha, nada melhor do que planejar, né, para que eu possa ter uma condição de vida satisfatória, para que eu possa proporcionar um equilíbrio tanto internamente na minha casa, quanto no meio em que eu vivo, né? Que passa por educação financeira. Então, o primeiro ponto, né, dentro desse aspecto que você levantou, professor, e que é muito importante, é a empresa estar sensível a que isso é um grande problema para ela e que ela precisa sim intervir. Isso não pode ficar simplesmente, isso vai ser resolvido, ou o que algumas pessoas acham, não, vida particular é um problema dele e ele que resolva esse aspecto. Não, isso é um problema nosso da organização, né? E que nós precisamos tratar, nós precisamos entender e ter a percepção do quanto aquilo afeta o próprio desempenho e a produtividade daquele profissional. Então é algo muito sensível e muito sério. E faz parte do nosso trabalho, sim, né? Entender isso aí e propor para as organizações essa condição de uma abertura maior, né, na perspectiva de enxergar o profissional como um ser humano completo, como um ser humano integral, né? Ele não é fatia. Então, tudo o que acontece afeta o seu desempenho, a sua produtividade. E aí poder agir em cima, ou com treinamento, ou ouvindo, contribuindo para um planejamento e assim por diante. Tem muitas ações que podem ser feitas.